Olá, bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E já discutimos aqui nos outros estudos acerca dos comentários de Kardec sobre as passagens evangélicas e, ao final do capítulo, as instruções dos Espíritos, que são as mensagens recebidas pelos inúmeros núcleos de médiuns e compilados por Kardec para a edição dessa obra. Hoje vamos analisar diversos temas relativos a essa passagem que o Cristo nos aconselhou a amar o próximo como a si mesmo, sendo o mandamento maior de Deus o amor. Depois interpelado pelos fariseus para tratar sobre o imposto que era devido a César, veremos a resposta de Jesus e o comentário de Kardec e dos Espíritos sobre esses temas. A lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos, e se nós devemos arriscar as nossas vidas para salvar a vida de um malfeitor. Essa pergunta também foi feita e os Espíritos responderam. É de se destacar, antes de iniciar o estudo de hoje, que o núcleo da mensagem do Cristo é sempre voltada para o amor ao próximo, porque este é o fundamento que levará o planeta Terra a galgar mais um passo na evolução. Veremos aí inúmeras mensagens em que afirmam categoricamente: quando a humanidade abandonar o egoísmo e o orgulho, passando a exercer de fato o amor ao próximo, estaremos no mundo já regenerado, ou a caminho da regeneração. Vamos ver também que há uma entidade em específico que afirma que os maus serão exilados para planetas inferiores e por isso não veremos mais na Terra esse egoísmo exacerbado. Passemos então à análise da passagem evangélica que será objeto de comentários. O mandamento maior. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Segunda passagem. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Também Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Mais uma passagem que será objeto de comentários. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31. E mais ainda, a passagem em que Jesus utiliza-se da parábola em que o Senhor perdoa a dívida do seu servo para ensinar também sobre o amor. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém,
ao sair encontrando um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Vejamos o comentário de Kardec sobre essas passagens, lembrando sempre que Jesus se utilizava de figuras para chocar a sociedade da época, os judeus e todos aqueles que o ouviam, a fim de que pudessem ter, ao menos, um mínimo respeito pela entidade divina, pelo Criador, já que era uma sociedade que precisava dessas figuras de linguagem, dessa linguagem mais enérgica, a fim de que tivessem o mínimo de convencimento. Por isso, ele diz que o Senhor agirá conforme este da história, que lança o seu servidor aos verdugos para que eles pudessem aplicar a justiça deles, não é? Vejamos então o que Kardec afirma. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então Kardec simplesmente interpreta conforme o próprio Cristo ensinou com essa parábola, já que nós devemos tratar o próximo com a mesma indulgência que Deus nos trata, porque o Senhor da parábola é comparado a Deus pela própria palavra de Jesus. Então, se Deus nos perdoa as faltas, nós também devemos perdoar as faltas dos outros. E nós vamos ver aqui comentários de entidades elevadas que vão dizer algo que a gente já analisou anteriormente aqui nos estudos, de que muitas das nossas atitudes não são considerados crimes para as leis humanas, mas para as leis divinas são delitos, são crimes, e nem por isso nós somos julgados e condenados pelas leis dos homens. Então, se praticamos muitos crimes aos olhos de Deus, por que exigimos do próximo uma conduta ideal e perfeita e não perdoamos as suas faltas? Então, o raciocínio é esse. E aí destaca-se também para a palavra de Kardec quando diz que quando a humanidade de fato aplicar esse ensinamento, não haverá mais ódio, não haverá mais guerras, não haverá mais conflitos entre os homens,
porque a lei da fraternidade reinará. Esse é o nosso destino. Dai a César o que é de César. Vejamos a passagem famosa que fala da questão do imposto. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Queriam enrolar Jesus para que ele mesmo, com a sua afirmação e o seu discurso, entrasse em contradição para que eles pudessem condená-lo. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veras e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Vejam que os fariseus, eles são comparáveis aí às cobras nas palavras das passagens bíblicas, porque de fato eles usavam essa linguagem afável, elogiava primeiro para depois tentar desconcertar a pessoa. Então vejam que eles se dirigem a Jesus colocando que ele de fato é um mestre, que ele não leva em conta a pessoa, mas sim o que cada um traz dentro de si. Então eles bajulam Jesus, porque essa é uma estratégia que eles enganavam muitas pessoas. Mas o Cristo não caiu nesse papo, e disse, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta, e deixando-o, se retiraram. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, e no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Kardec então vai dizer que essa passagem precisa ser analisada com cuidado, porque o que Jesus quis dizer não é ao pé da letra o que muitos interpretam. Diz Kardec, a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus. É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. E aí Kardec faz menção à introdução da obra, em que ele explica cada uma das divisões da época, cada uma das funções, entre eles os publicanos, os fariseus, os judeus, os saduceus, etc. Vejam então que Kardec explica que Jesus, percebendo a malícia dos fariseus, dá uma resposta que não poderia ser utilizada nem como forma de perseguição pelos romanos, como desafio à autoridade romana da época, nem como forma de ofensa aos judeus dissidentes que não queriam pagar os impostos por não entender como uma questão religiosa. Jesus, como sempre sábio, soube responder dessa forma. Prossegue Kardec explicando: esta sentença, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Então Kardec já começa explicando aí que, como todo ensinamento do Cristo, existe um princípio geral escondido nas parábolas,
nos ensinamentos, que é utilizado de forma prática da época e até hoje, se aplicarmos aos conceitos modernos, e partindo de uma premissa particular, ou seja, de uma questão da época, que era o pagamento do tributo. Esse princípio, que está contido no Dai a César o que é de César, é consequência daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Vejam então que Kardec interpreta mais além. Dar a César o que é de César é também dar ao outro o que é do outro, conforme nós queremos que os outros nos tratem. É amar ao próximo como a si mesmo. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Então vejam, dai ao outro o que é do outro. O que é de direito do outro, dá. Não somente a César, ao governador, hoje em dia a fazenda, né, que coleta os impostos, Fazenda Nacional, ou a estadual, ou a municipal, enfim, qualquer tributo que é pago. Não somente nesse sentido, mas a todas as pessoas, dar a cada um conforme os seus direitos. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então Kardec demonstra que dar a César o que é de César é também dar ao próximo o que é do próximo, na família, na sociedade, às autoridades e a todos os indivíduos em geral. Passando então da interpretação de Kardec, vejamos o que os espíritos têm a dizer sobre essas passagens. Eles iniciam falando da lei de amor, que é o fundamento da lei divina. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, esse primeiro item do parágrafo é de uma profundidade enorme. Primeiro, porque resume a doutrina do Cristo no sentimento de amor. O amor verdadeiro, não o amor de paixão, de atração física. O amor sublime, sentimento por excelência, em que os instintos elevados à altura do progresso chega ao sentimento desenvolvido. E aí ele vai elencar as 3 fases do homem, do indivíduo, desde o momento em que ele é criado até o momento que ele atinge a angelitude. Por quê? Quando é criado, o homem só tem instintos. Nós não temos sentimentos desenvolvidos, nem sensações, somente instintos, como os animais. A partir do momento que nos elevamos um pouco, temos sensações. Passamos do instinto à sensação, e aí vem as paixões humanas. A grande maioria da humanidade está ainda vinculada a essa origem de elaboração das paixões como o nosso cerne, o nosso norte, o nosso núcleo. E quando somos instruídos e depurados, passamos a ter sentimentos. Então, as paixões servis são características de espíritos inferiores, recém-saídos da animalidade e do primitivismo. O sentimento desenvolvido já é mais característica do homem espiritualizado. Hoje, muitos têm sentimentos desenvolvidos, mas se confundem muitas vezes com as paixões. E grande parte da humanidade deixa que as paixões falem mais alto que os sentimentos. Prossegue então o espírito. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade,
ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Então prossegue a entidade depois de trazer as diferentes noções de sentimento, sensação e instinto, falando de quem tem desenvolvido o amor, o sentimento mais alto e sublime, criado por Deus, desenvolvido pelos homens, principalmente aqueles que já detêm a perfeição moral ou a elevação espiritual de alto nível. Então, quando nós desenvolvermos o amor, teremos essa substituição da personalidade pela fusão dos seres. Olha que frase profunda. Personalidade é substituída pela fusão dos seres. Por quê? Porque quando se ama verdadeiramente, não há mais o personalismo, o egoísmo. Nós amamos o outro da mesma forma que nos amamos. Então não se confunde mais o que é meu e o que é do outro, o que é de propriedade minha, da minha personalidade, e o que é do outro. Há esse sentimento conjunto e recíproco entre os indivíduos. Além disso, as misérias sociais irão se extinguir. Por isso é feliz aquele que ama todos os seus irmãos em sofrimento. Feliz é aquele que ama porque não conhece miséria, nem da alma nem do corpo. Seus pés são ligeiros, vive como que transportado fora de si mesmo. Essa não é a característica da grande maioria dos espíritos evoluídos que reencarnaram aqui na Terra e que nós temos inúmeros exemplos? São pessoas que ultrapassam a sua humanidade e vivem como que fora de si mesmos. Eu consigo lembrar imediatamente de Chico Xavier. Ele vivia para o outro. Apagou-se a personalidade, o egoísmo, o personalismo. Esses são os que praticam o amor verdadeiro. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Ou seja, ele está contando aí a história, de quando Jesus veio e os mártires do cristianismo foram levados ao circo, porque as pessoas não sabiam e não queriam amar de verdade. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Esse parágrafo também é muito profundo, porque trata da tarefa do Espiritismo, que vem pronunciar aí o prosseguimento do entendimento do que é amor. Por isso, a reencarnação, ensinada hoje apenas pelo Espiritismo no Ocidente, triunfa sobre a morte e revela às pessoas o patrimônio intelectual, porque traz explicação lógica para as leis divinas. Por isso, o homem não é mais levado pelo suplício, mas sim a conquista do seu próprio ser, o autoconhecimento, o autoaperfeiçoamento, a fim de que se resgate da matéria os indivíduos. Finaliza então a entidade. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía, como a gente viu agora. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. Então a gente está mais próximo do início, que é o instinto, do que a meta, que é o sentimento de amor altamente desenvolvido. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar os sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria. É isso que o Espiritismo traz. A função do Espiritismo é levar aos homens a necessidade de extirpar as paixões humanas, os vícios
e a maldade, desenvolvendo os sentimentos. É essa a meta a que todos devemos nos entregar. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. A gente começa no instinto para desenvolver ao final o sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Os seres menos adiantados, os seres imperfeitos e ignorantes, estão mais vinculados ao instinto do que ao sentimento. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Olha que interessante essa frase. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Por isso que a vivência é diária, o esforço é de cada dia, do cotidiano. A transformação não vem de uma hora para outra. É como um campo cultivado com o tempo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual, que vos granjeará muito mais do que os bens terrenos. A elevação gloriosa. Desenvolver sentimentos, portanto, nos eleva a alma. A elevação gloriosa, não o angariar bens na terra. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Então não é somente uma entidade, duas, três, são todos os espíritos de luz que nos trazem esse ensinamento. Desenvolvam o sentimento de amor, de fraternidade, que colherão felicidade no futuro. Colherão um mundo celestial a que todos estamos destinados. Essa mensagem foi narrada por Lázaro em Paris, 1862. Vejamos a segunda mensagem. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais objeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança não raro sublimes proporções. Inicia então essa entidade dizendo que o amor é essência divina, do mais inferior ao mais elevado. A diferença é que o mais inferior ama somente um ente querido, uma pessoa específica ou a si próprio, enquanto que o anjo ama a todos. Na Terra nós podemos comprovar essa afirmação, porque uma pessoa, por mais criminosa que seja, ela ama uma pessoa ou um objeto de uma forma tão intensa que assume proporções imensas. A um ente ou a um objeto qualquer, disse eu, a entidade, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécies de misântropos, que são pessoas que odeiam a humanidade, né? Misântropos é o nome que se dá às pessoas que não suportam outros seres humanos. Então a entidade está dizendo que existem pessoas que amam muito animais, plantas e até coisas. Odeiam a humanidade, se queixam da humanidade em geral e resistem ao pendor natural de suas almas, que é amar outros indivíduos, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Então ele está explicando que existem pessoas que utilizam a lei de amor não para amar o próximo, mas a si mesmo, ou a um objeto, ou um animal, uma planta, esquecendo da lei de fraternidade, de solidariedade que reina entre as criaturas. Amar não somente os animais e as plantas, mas também os seres humanos. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes, que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Então, o amor
é esse germen, no sentido que vai germinar em nossos corações, vai crescer à medida que nós avançamos na moralidade e na inteligência. Notem que toda a mensagem de espíritos elevados traz esses conceitos do espiritismo, do cristianismo, em que nós devemos desenvolver tanto a moralidade quanto o intelecto, a fim de que entendamos o real significado de amar. Por isso, quem desenvolve moralidade e inteligência desenvolve o sentimento de amor ao próximo, virtudes duráveis e que nos ajudam a traçar o caminho da evolução. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas, ou seja, tem pessoas que odeiam a ideia da reencarnação porque não querem dividir o que elas possuem. Essa ideia de que terão que partilhar, que terão que conviver com outras pessoas novamente, com os inimigos, com os desafetos, lhe traz essa repugnância. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas, o vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Então vejam que a entidade explica que não adianta amar somente os nossos entes mais próximos, nossos familiares, nossos amigos. É preciso desenvolver o amor por toda a humanidade. E ele diz, é um caminho longo, é um caminho difícil, mas é o primeiro e mais importante preceito do Espiritismo. Amar o próximo como a vós mesmos, porque estaremos saindo do egoísmo pessoal e também do egoísmo de família, de nacionalidade. Não amar somente os nossos patriotas, os nossos familiares, mas sim toda a humanidade. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família aceita a nação? Não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Então destaca-se o final dessa mensagem que o Espírito afirma que em breve, então, essa mensagem escrita aí em 1861 já fala que em breve a nossa humanidade irá realizar um progresso sensível, uma mudança, e nós passaremos a praticar essa lei sublime do amor, da fraternidade, que é reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Então ele prossegue ensinando, nós já vimos aí que é o Fenelon, que é um espírito muito elevado, dizendo que os rebeldes, os viciados, se reformarão quando perceberem que amar o próximo traz mais benefícios do que o contrário. A felicidade é possível vivenciar na Terra quando se ama verdadeiramente o próximo. Então, quando fizermos ao outro o que desejaríamos que eles nos fizessem, estaremos exercendo esse preceito e seremos felizes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano.
Ao amor verdadeiro, ele, a seu malgrado, cede. Então, a esterilidade e o endurecimento do coração cedem ao amor verdadeiro. Não é assim que nós vemos nas obras espíritas, nos romances que trazem a conversão de espíritos rebeldes? O amor verdadeiro, geralmente da mãe, geralmente de um ente querido, é que converte esses espíritos rebeldes, que têm um coração endurecido. É um imã a que não lhe é possível resistir. Não é possível resistir ao amor verdadeiro. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. Nós já falamos aqui por diversas vezes que os Espíritos ensinam que os preceitos divinos estão latentes dentro de cada um. Até nos espíritos mais embrutecidos e maus existem um germe latente no seu coração de amor divino, de centelha divina. Todos carregamos a centelha divina. A questão é que em muitos ainda não se desenvolveu, mas está latente nos seus corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Nós vemos nos emissários divinos, Chico Xavier, Madre Teresa e tantos outros, todas essas características: caridade, humildade, paciência, devotamento, abnegação, resignação, sacrifício. Todas essas características, todos esses sentimentos são filhos do amor. Então, de fato, o amor sublime é o que mais alto pode se desenvolver para nós alcançarmos essas características. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então ele está dizendo aí do testemunho de João Evangelista, que quando no final da vida estava enfermo e idoso, o único ensinamento que ele conseguia repetir era esse: amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, então vai dizer Fénelon, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Então, mais uma vez, Fénelon faz a profecia de que a terra se tornará um local de repouso dos justos, um local em que a felicidade reinará quando exercermos de fato o amai-vos uns aos outros. Mais uma mensagem. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Olha só o que ele está dizendo. Se nós amarmos de verdade, amar nesse sentido divino da palavra, nós poderemos nos elevar acima da matéria, nos espiritualizar antes de desencarnarmos. Ainda aqui na Terra, se nós amarmos de verdade, como Jesus ensinou, nós poderemos nos espiritualizar antes da desencarnação. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto, para julgardes sem as constrições da matéria,
e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Então, a segunda parte do ensinamento é: o Espiritismo nos ensinou a compreender o futuro, porque explica pela reencarnação, pela lei de ação e reação, de atração e etc., as promessas que as nossas almas aspiram. Por isso, como o Espiritismo nos traz esses ensinamentos, precisamos nos elevar bem alto para analisar as situações não com os olhos da matéria, mas sim com os olhos do Espírito, elevando bem alto, enxergando no outro um irmão em que não devemos condenar as atitudes. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Então, esse espírito está trazendo a visão futura, amar de forma leal, conscienciosa, para fazer ao próximo o que nós desejamos que nos façam. Isso suaviza as dores que acabrunham os nossos irmãos, suavizando essas dores. Considerar a família humana inteira como a nossa família, porque são eles que nós encontraremos no futuro, nos mundos mais elevados. E os espíritos que a compõem são filhos de Deus. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto de vosso lado muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Destaca-se aqui dessa parte a frase que ele diz: nós não podemos negar ao outro o que Deus nos dá. Se Deus nos ama, nos dá amor, nos dá perdão, nós não podemos negar amor e perdão ao próximo. Porque nós também ficaríamos felizes se recebêssemos do outro o que desejamos fazer também, né? Fazer ao outro o que desejamos receber dele. Quando estivermos necessitados, nós ficaríamos felizes de receber dos nossos irmãos a ajuda necessária. Por isso, tenhamos sempre uma palavra de esperança e de conforto. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amados, abrirá caminho, revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada e invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que eres há 100 anos. Mudastes tanto, em proveito vosso, que aceitais de boa mente, sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitaríeis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Esse parágrafo é muito interessante porque ele está dizendo que o amar ao próximo é uma ideia revolucionária que nós já começamos a aceitar e que há 100 anos nós não aceitaríamos. E aí ele vai dizer: daqui a 100 anos, também outras ideias que hoje vocês não aceitam, vocês passarão a aceitar. Da mesma forma que antigamente nós não aceitávamos a ideia de fraternidade universal, de amar os inimigos, de perdoar as ofensas. E hoje nós já começamos a aceitar essas ideias. Hoje, quando o movimento espírita ha dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, constantes nos ditados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. Então, à medida que o espiritismo avança, nós podemos perceber que ideias de justiça, de renovação, de amor ao próximo começam a ser aceitas por grande parte do mundo inteligente.
é que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. Então, essa entidade está explicando que, se hoje nós aceitamos as ideias espíritas, é porque, no século passado, as ideias da Revolução Francesa, do renascentismo e de tantas outras concepções que renovaram o pensamento humano serviu de adubo para as ideias espíritas, o iluminismo principalmente, e todas as ideias que separam a divindade do homem, colocando ele numa situação de necessário progresso e que existe uma força superior. Então, as compreensões que essas doutrinas trouxeram à humanidade serviram de adubo para que hoje o Espiritismo possa prosseguir nesse ensinamento, a fim de que nós tenhamos mais ideias de progresso desenvolvidas em nós. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Então, depois de recebermos as ideias do iluminismo, do progresso, as ideias espíritas, nós vamos fechar com chave de ouro com o amor ao próximo. Esse é o ponto máximo da sementeira divina, que aí ele diz aí a consequência. Todos os espíritos encarnados de todos os confins do planeta irão se reunir, se entender e se amar, destruindo as injustiças e as guerras. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste preceito bem compreendido: amai bastante para serdes amados. Então ele finaliza a mensagem tratando diretamente do Livro dos Espíritos, a obra que tinha vindo aí antes do Evangelho, e por isso fez citação, dizendo que a harmonização dos interesses espirituais, pela aplicação do amai-vos uns aos outros, seria então o milagre do novo século. Quem ditou essa mensagem foi Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Passemos então à última análise, antes de finalizar o estudo de hoje, sobre o egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Egoísmo e orgulho são as duas grandes chagas da humanidade que impedem a nossa evolução. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Olha só, a tarefa do Espiritismo é fazer a Terra dar um passo na evolução, na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. O egoísmo, portanto, filho do orgulho, maior obstáculo à felicidade dos homens, deve ser extirpado, e ao Espiritismo está reservada essa tarefa, para que nós vençamos a nós mesmos.
o que precisa de muito mais coragem para vencer os outros. Por isso, é muito mais difícil oferecer a outra face do que devolver a ofensa. É muito mais difícil perdoar os inimigos do que se entregar à violência. Por isso, o cristão precisa ser muito mais corajoso, extirpando, portanto, o egoísmo. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos deu o exemplo do egoísmo. Porque, quando Jesus, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: Que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: Este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Vejam então que esse espírito, que eu acredito que é Emmanuel, vai tratar de dois exemplos, o do egoísmo e o da caridade, sendo Jesus o exemplo da caridade e Pilatos do egoísmo, porque mesmo sabedor que Jesus nada tinha feito contra as leis romanas ou judias, ele deixou que o povo condenasse, crucificasse o Cristo, lavando as mãos. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. É culpa do egoísmo o cristianismo não ter abraçado ainda todos os corações humanos. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Olha que função importante do espírita cristão. Cabe ao espírita, esclarecido pelos espíritos superiores, o dever de extirpar o egoísmo, dando o exemplo, desobstruindo o caminho dos pedregulhos que impedem a marcha da humanidade. E é claro que a mensagem é para nós, porque que religião que tem espíritos superiores que esclarecem as mensagens do Evangelho? Só o Espiritismo. Existem religiões espiritualistas também que seguem orientações de espíritos superiores, mas o Espiritismo que reconhece de fato a mensagem vinda de espíritos de luz para nos orientar. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Então Emmanuel finaliza essa mensagem dada no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo exatamente da tarefa do espírita cristão de expulsar o egoísmo, a fim de auxiliar o progresso da Terra na escala dos mundos, quando a humanidade vestirá então a sua função viril de cumprir a palavra de Deus, expulsando o egoísmo dos corações e elevando a humanidade. No próximo estudo do Evangelho, então, prosseguiremos a partir do item 12 desse capítulo maravilhoso. Agradeço a presença de todos que acompanham e peço à espiritualidade amiga que prossiga abençoando nossos estudos. Hoje, do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, prosseguindo no próximo estudo para finalizarmos esse capítulo, compreendendo então a necessidade de extirpar o egoísmo, de praticar o amor verdadeiro, divino, de utilizar as palavras do Cristo como compreensão moderna do cristianismo, recebendo então a mensagem dos espíritos superiores para dar o exemplo e auxiliar a humanidade inteira a dar um passo na evolução, que somente poderá ser alcançada com o exercício do amor ao próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos, fazer ao outro o que desejaríamos que eles nos fizessem. Que possamos, portanto, absorver essa mensagem e pedir ao nosso Pai, Criador, e ao nosso Senhor Jesus que prossiga abençoando a terra com suas mensagens, com as suas orientações, enviando os seus emissários, as entidades superiores responsáveis por nosso progresso, por nossa
evolução, conduzindo esse grande rebanho na direção do Cristo. E que cada um individualmente faça essa escolha, porque o livre-arbítrio respeita a lei do livre-arbítrio, respeita a decisão de cada um de seguir ou não o Cristo Jesus. Estejamos, portanto, maduros o suficiente para compreender a mensagem divina, para estudar o Evangelho, não importa a religião, e colocar em prática o ensinamento do Cristo, que é direcionado a todos, sem exceção. Destacamos aqui a visão espírita porque é a visão que nos despertou para a espiritualidade, mas nada impede que indivíduos de qualquer religião ou de qualquer princípio, de qualquer doutrina, desde que objetive o bem, o amor ao próximo, também se sirva das mensagens de Jesus para elevação espiritual. Agradeço então a presença dos amigos e peço que as nossas palavras possam atingir aquelas pessoas que estão desestimuladas, depressivas, infelizes e que não conseguem ser gratas a Deus pelo simples fato de respirarem, de terem um alimento, de terem seu sustento, de terem um teto. Que essas pessoas possam enxergar nas chamadas pequenas coisas as verdadeiras grandiosidades que Deus nos possibilita. A cada dia, nos abençoando com inúmeras experiências e oportunidades que elevam o nosso espírito na escala evolutiva. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e rogamos que o Teu amor, esse amor sublime que aprendemos hoje pelo estudo do Evangelho, alcance os nossos corações, a fim de que a centelha divina se desenvolva em nós e passemos do instinto às sensações e, em última instância, ao sentimento depurado e trabalhado em favor da humanidade inteira, seguindo os passos de Cristo Jesus. Graças damos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado mais uma vez a todos e até o próximo estudo. Até mais.